Olá pessoal, vamos fazer aqui a correção da atividade de matemática que vocês realizaram no dia 13/10, tá certo? Novo assunto, né? Múltiplos e submúltiplos no sistema métrico decimal. Vocês tiveram a aula sobre a explicação desse assunto. Então vamos fazer aqui a correção da atividade. Complete a tabela fazendo as transformações. Então tem que fazer cada uma dessas transformações. Na aula vocês viram uma maneira, né, de transformar, e aqui eu vou explicar uma outra maneira para transformar, tá certo? Então vou colocar aqui as unidades, né, os múltiplos e os submúltiplos para a gente poder fazer aqui as transformações, tá certo? Então vamos fazer aqui. Então vai ficar, por exemplo, na primeira transformação, é 3 quilômetros, tenho que transformar em metros. O 3 está na unidade dos quilômetros, então eu vou colocar esse número 3 aqui em quilômetros. E aí é como se tivesse uma vírgula depois desse 3 e eu vou deslocar até a unidade que eu quero transformar, que no caso aqui é o metros. Então eu vou pular o hectômetro, o decâmetro e o metro e colocar a vírgula. E nesse espaço que eu pulei eu vou acrescentar um zero. Cada espaço que eu pulei eu acrescento zero. Então, 3 quilômetros transformando em metros vai dar o quê? 3.000, né? Porque a vírgula ficou depois do zero. Então fica 3.000 metros. Então 3 quilômetros corresponde a 3.000 metros. Ou na forma que vocês viram na aula, 1 quilômetro corresponde a 1.000 metros. Então para me transformar quilômetros em metros eu multiplico por 1.000, não é isso? 3 vezes 1.000, 3.000, certo? Então aqui eu estou apresentando uma outra maneira de fazer. Vamos ver agora a segunda, 12 metros para transformar em decímetro. Como aqui eu tenho dois algarismos, eu vou colocar sempre o último algarismo na unidade que eu tenho aqui, que é metros. Então esse 2 vai ficar na unidade do metros, então o 2 fica aqui e o 1 fica aqui. Isso corresponde a 12 metros. Aí é como se a vírgula tivesse aqui depois do 2 e eu deslocasse ela até a unidade que eu quero transformar, que no caso é o decímetro. Então eu vou deslocar para cá. Então a vírgula fica aqui. Nesse espaço vazio eu acrescento um zero, porque eu fui até o decímetro, né, que é a unidade que eu quero. Então 12 metros corresponde a 120 decímetros. Ou seja, para transformar metro em decímetro é só você multiplicar por 10. Certo? Fizemos a segunda transformação. Vamos para a terceira. 4 centímetros em milímetros. O 4 está na unidade dos centímetros. Então o 4 fica aqui na unidade dos centímetros. É como se eu tivesse uma vírgula aqui e fosse até a unidade que eu quero transformar, que é o milímetro. Então eu vou trazer a vírgula para cá. E aí nesse espaço vazio eu acrescento um zero. Então 4 centímetros corresponde a 40 milímetros. Então 4 centímetros eu posso multiplicar por 10, né? Para transformar centímetros em milímetros, multiplica por 10. 4 vezes 10, 40, que é deu o mesmo resultado, não é isso? Então fizemos a terceira transformação, certo? Vamos para a próxima. 3,5 metros em centímetros. Aqui eu tenho um número com vírgula. Então, antes da vírgula, essa parte é a parte inteira. Depois da vírgula é a parte decimal. A parte inteira é que eu vou colocar onde está a unidade de medida, que no caso aqui é o metro. Então, esse 3 fica na unidade do metro, vírgula, e o 5 fica aqui, em decímetros. E aí eu vou transformar em centímetros. Então eu vou deslocar essa vírgula até os centímetros. Então pulou o decímetro, pulou, veio para o centímetro. Colocar a vírgula aqui. E essa vírgula que estava antes no metro, eu vou apagar. Né? Vou apagar. Deixa o 3 aqui. E aqui onde eu pulei o centímetro, né? Ficou aqui em branco, eu acrescento um zero. Então 350. Então 3,5 metros corresponde a 350 centímetros. Ou, para transformar metro em centímetros, você multiplica por 100, certo? E para finalizar, a última transformação, ela vai ser o seguinte. Eu tenho aqui 7,21 metros para transformar em centímetros. Então, 7,21, novamente, o 7 que está antes vai ser a parte inteira. Então, ele vai ficar na unidade que está, que é em metros. Então, 7 fica aqui no metros, vírgula, e o 21 eu coloco na outra
nas outras casas. E aí, como eu quero deslocar essa vírgula até os centímetros, porque a unidade que eu quero é em centímetros, então eu vou pegar a vírgula e deslocar decímetros, centímetros. Então fica aqui. Então esse 7,21 corresponde a 721 centímetros. Ou seja, para transformar uma metro em centímetros, você multiplica por 100. Então dá 721 centímetros, ok? Respondida a primeira questão. Vamos para a próxima. Próxima questão. Quanto vale em metros? Então aqui nós vamos fazer da outra maneira mesmo, certo? Quanto é que vai valer isso aqui em metros, né? Vamos fazer da seguinte maneira. Vou fazer aqui de novo a escalazinha, né? Quilômetros, hectômetros, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então vamos lá. Vou fazer aqui as transformações e depois somar porque ele quer os resultados em metros, né? Então vamos ver aqui como é que fica esses resultados. No item A eu tenho 3,6 km mais 450 metros, né? Então eu já tenho que o segundo valor já está em metros, né? Então eu tenho que transformar só o primeiro, 3,6. Então 3 km,6, né? A unidade do inteiro fica aqui e o decimal fica na outra casa. Essa vírgula eu vou deslocar até o metro, então vem até o metro e aqui eu acrescento 0, 0 e 0, né? Então eu vou apagar essa vírgula aqui do quilômetro. Então 3,6 quilômetros corresponde a 3.600. 3.600 metros mais 450 metros, que dá igual a 3.600 mais 450, 4.050 metros. Respondido o item A. Ok? Então, isso aqui é do item A. Vamos para o item B. O item B eu tenho dois valores aqui, né? O 6,8 é hectômetro menos 0,4 decâmetro. Então, eu tenho aqui dois valores. Todos eles decimais. Então, eu tenho 6,8 hectômetro. Então, 6,8. E eu vou ter que ir até o metro, né? Então, colocar a vírgula aqui. Vou tirar essa vírgula que estava aqui, né? Deixo o 6 e acrescento o 0. Então, 6,8 hectômetros corresponde a 680 metros. Menos 0,34 decâmetro. Então, aqui o decâmetro é 0,34. Como eu vou ter que deslocar essa vírgula até o metro, então a vírgula vai ficar aqui. E eu vou tirar essa daqui. Então fica 0,3,4. Então esse zero aqui não quer dizer nada. Então 0,34 decâmetro corresponde a 3,4 metros. Então 3,4 metros. 680 menos 3,4 metros vai dar 676,6 metros. Certo? Vamos agora para o item D. O item D eu tenho aqui três valores, né? 16 decímetros, 54,6 centímetros e 200 milímetros, né? Então vamos transformar aqui. 16 decímetros, como eu falei, a última unidade da parte inteira fica na unidade que está aqui, que é decímetro. Então fica o 6 aqui e o 1 aqui. É como se a vírgula tivesse aqui depois do 6 e eu deslocasse até o metro. Então fica 1,6, não é isso? Então aqui no item C eu vou ter 1,6 metros mais
54,6 centímetros. Esse 4, que é o último algarismo da parte inteira, tem que ficar onde está o centímetro. Então, eu fico o 4 aqui, a vírgula, o 5 aqui e o 6 aqui. E aí eu vou deslocar essa vírgula até o metro. Vem até o metro. E aí, antes dessa vírgula, eu acrescento um 0. E eu apago essa vírgula aqui. Não é? Então, 54,6 centímetros corresponde a 0,546. 0,546 metros. Mais 200 milímetros. Esse último zero fica onde está o milímetro. Então, fica aqui. 0,02. 200. Volta a vírgula até o metro, né? Porque eu quero tudo em metros. Então, vem um metro aqui, ó, coloca a vírgula e aqui eu coloco 0. Eu posso colocar 0,200 ou apenas 0,2. Então, isso aqui mais 0,2 metros. Quando eu somo esses três valores aqui, eu vou ter como resultado 2,346 metros. Essa é a resposta para o item C, certo? Vamos aqui agora para o item D. Vamos para o item D. 82,5 hectômetros. Então, esse 2 que é da parte inteira, o último algarismo da parte inteira, eu vou colocar aqui 82,5. Essa vírgula eu vou deslocar até o metro. Então, vem para cá e aqui eu acrescento o 0 e tiro essa vírgula daqui, né? Então, vou colocar aqui o 2. Então, 82,5 hectômetros corresponde a 8.250 metros. Mais 6 hectômetros até o metros, colocar a vírgula aqui, 600 metros. 8.250 mais 600 vai dar 8.850 metros. E assim a gente responde a segunda questão, ok? Terceiro. Preciso colocar arame farpado em volta de um terreno retangular que mede 0,2 km de largura e 0,3 km de comprimento. Quantos metros de arame farpado deve usar? Então, eu quero saber esse resultado em metros. Então, o que é que eu posso fazer? Todos os dois valores estão em quilômetros. Como estão na mesma unidade em quilômetros, eu posso primeiro somar os dois, né? 0,2 mais 0,3. 3 mais 2, 5. 0. Então, 0,5 quilômetros. Lembrando que para transformar quilômetros em metros, eu vou multiplicar por 1.000, né? Porque 1 quilômetro ele tem 1.000 metros. Então, multiplica-se por 1.000 para transformar em metros. Então, 0,5 vezes 1.000, né? 0,5 vezes 1.000, eu posso baixar esses 3 zeros e multiplicar só 1, né? 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 0 é 0. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, 500. 0,5 vezes 1.000 dá 500 metros. Alternativa correta, item A. 500 metros. Ok? Próximo. Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se respectivamente o A, 2.300 milímetros, o B, 160 centímetros. Então, vamos aqui. Primeiro A, 2.300 milímetros, né? Vou colocar aqui, eu tenho aqui os submúltiplos, né? Metros, decímetros, centímetros e milímetros. O último algarismo é o 0, então ele tem que ficar lá no milímetro. Então, 0, 0, 3 e 2. E aí ele tem que transformar em metros. Então, é como se eu tivesse uma vírgula aqui e voltasse. 1, 2, 3, até o metros. Então, a vírgula fica aqui. E esses dois zeros eu posso excluir eles. Então, 2.300 milímetros corresponde a 2,3
metros, porque terminou a vírgula aqui no metros, né? Então fica 2,3 metros, né? Com isso você percebe que eu já elimino todos os itens, né? Esse não tem 2,3, esse também não e esse também não. Vai ser a alternativa B. Mas vamos tirar a dúvida aqui no B, que é 160 centímetros, certo? Vamos ver aqui. O zero é o último algarismo, então ele vai ter que estar na unidade de centímetros. Então fica 0, 6 e 1. Como eu quero chegar até o metros, é como se a vírgula estivesse aqui no final, sempre é no final, e venho voltando até o metros. 1, 2, tem aqui até o metros. E esse zero eu posso excluir. Então fica 1,6. 160 centímetros é 1,6 metros. Realmente a alternativa B. Outra maneira de fazer seria como? Para transformar milímetros em metros, é só você dividir por 1000. Vai dar o mesmo resultado. E para transformar centímetros em metros, é só você dividir por 100. Também vai dar o mesmo resultado. Ok? Próximo. Determine o valor em decímetros de 0,375 decâmetros. Né? Então vamos aqui nos múltiplos. Né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. 0 é o único número que está na parte inteira, então ele vai ter que estar na unidade do decâmetro. Então fica 0, aí coloca o restante nas casas seguintes: 3, 7, 5. E aí eu tenho que deslocar essa vírgula até a unidade que quer no final, que é quem? Decímetros. Então até o dm. Então vou pegar essa vírgula até o dm. 1, 2, então bem aqui. E essa vírgula que estava antes, eu vou apagar. Então esse zero também eu posso excluir. Ficou o quê? 37,5 decímetros, porque a vírgula está no decímetros. Então corresponde a decímetros, né? 37,5 decímetros. Então 0,375 decâmetros é igual a 37,5 decímetros. Alternativa correta, item D, 37,5 decímetros, ok? Vamos para a próxima. No campo de futebol não oficial, as traves verticais do gol distam entre si 9 metros. Rodrigo decidiu saber quantos pés de distância essas traves têm entre si, e ele sabe que seu pé mede 30 centímetros. O pé dele mede 30 centímetros. Quantos pés cabem na largura desse gol? Primeiro, de uma trave a outra é 9 metros, né? De um poste a outro da trave é 9 metros. Perceba que a medida do pé dele, e é o que eu quero saber quantos pés cabem lá na largura do gol, a medida do pé dele está em centímetros. Então, eu vou pegar esses 9 metros e transformar em centímetros. Lembrando que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, para me transformar metros em centímetros, é só multiplicar por 100. Então, 9 vezes 100 corresponde a 900 centímetros. Então, 9 metros corresponde a 900 centímetros. Então, as traves verticais de uma a outra são 900 centímetros. E o pé dele mede 30 centímetros. Então, quantos pés cabem na largura desse gol? Agora, é só pegar a distância total de uma trave a outra, que é 900, e dividir pela medida do pé dele, que é 30 centímetros. Corta um zero. Com um zero, 90 dividido para 3, 30. Então, vai ser 30 pés. Então, quantos pés cabem? Vai caber 30 pés dele na largura dessa trave. Então, a alternativa correta, item B. Ok? Finalizada a correção da atividade de matemática sobre múltiplos e submúltiplos no sistema métrico decimal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem entrar em contato. Aqui está meu canal no YouTube, Matematicando-se, o link dele. Compartilhem, deixem o like, se inscrevam para quem não é inscrito. Compartilhe com os amigos, deixem também sugestões, críticas, elogios, fiquem bem à vontade em contribuir com o canal. Um abraço e até a próxima.